Boa noite, professor. Essa é a atividade experimental 1 e essa é a parte de simulação. E aqui eu vou demonstrar o funcionamento das portas lógicas. Aqui a gente tem primeiro a porta E, que precisa que todas as entradas sejam 1 para que tenha 1 na saída. Então, quando for 0 e 0, é 0. Quando tiver 0 e 1, também é 0. Quando tiver 1 e 0, é 0. Quando tiver 1 e 1, é 1. Essa é a porta OR, que precisa que apenas uma das entradas seja 1 para que tenha 1 na saída. Então, quando tiver 0 e 0 é 0. Quando tiver 0 e 1 é 1. Quando tiver 1 e 0 é 1. E quando tiver 1 e 1 é 1. Essa é a porta NOT, que ela inverte o sinal que tiver na entrada. Então, quando tiver 0 vai ser 1. E quando tiver 1 vai ser 0. Essa é a porta NAND, que ela é o contrário da porta E. Então, quando tiver 0 e 0, ela vai ser 1. Quando tiver 0 e 1, ela vai ser 1 também. Quando tiver 1 e 0, ela vai ser 1. E quando tiver 1 e 1, aí ela vai ser 0. Aqui a gente tem a porta NOR, que ela é o contrário da porta OR. Então, quando a gente tiver 0 e 0, a gente vai ter 1 na saída. Quando a gente tiver 0 e 1, 1 e 0, né? 0 e 1 no caso, a gente vai ter 0 na saída. Quando tiver 1 e 0, 0 na saída. E 1 e 1, 0 na saída. Aqui é a porta ou exclusiva, ou a shore, né? Que ela só tem 1 na saída quando as entradas forem diferentes. Então, quando a gente tem 0 e 0, como as entradas são iguais, a gente tem 0 na saída. Quando a gente tem 0 e 1, a gente vai ter 1. Quando tiver 1 e 0, a gente vai ter 1. E quando tiver 1 e 1, 0. A XNOR, no caso a não exclusiva, é o contrário da porta ou exclusiva. Então, quando tiver entradas iguais, a gente vai ter 1 na saída. Então, 0 e 0 a gente tem 1. 0 e 1 a gente tem 0. E 1 e 0 a gente vai ter 0. E 1 e 1 a gente vai ter 1. Bom, voltando aqui, a gente tem aqui o exercício 1. E no caso, é o exercício que, dependendo do número que a gente tiver na entrada, a gente vai ligar um LED na saída. No caso aqui, em binário, a gente tem aqui o 0 na entrada. E aqui no exercício fala que quando tiver um número par, que no caso retratou que o 0 é par, a gente vai ligar o LED 1, a saída 1 no caso. Então, é o que aconteceu aqui. Ligou apenas o LED 1 quando tiver um número par. No próximo, que é o 1, é um número ímpar. E quando tem um número ímpar, a gente vai acender o LED 2, que é o que ocorreu aqui na simulação. Quando a gente tiver um número par novamente, a gente vai acender apenas o LED 1, que ocorre aqui. Quando a gente tiver o número 3, que é um número ímpar e é um múltiplo de 3, que no caso, nesse exercício tem preferência, a gente vai acender o LED 3. Então, vai ficar desse jeito, acendendo o LED 3. Quando a gente tiver o 4, que é um número par, a gente vai acender apenas o LED 1. Quando tiver o 5, que é um número ímpar, a gente vai acender o LED 2. E quando a gente tiver o 6, que é um número par e múltiplo de 3, e pelo fato dele ser múltiplo de 3, isso vai ter preferência, então a gente vai acender o LED 3.
E o 7 é um número ímpar, então a gente vai acender o LED 2. Voltando aqui no exercício 2, a gente tem o exercício do alarme do carro, que no caso vai ter 3 variáveis de entrada, que é a porta, a ignição e os faróis. E ele propõe no exercício que quando os faróis estiverem acesos e a ignição desligada, o alarme toca. E quando a porta do motorista estiver aberta e a ignição ligada, o alarme também toca. No caso aqui, ele especificou apenas 2 variáveis. Então, no caso aqui, que o farol ele tem que estar aceso e a ignição desligada. Porém, a porta ela pode estar aberta ou pode estar fechada também. No caso aqui, a gente vai ter, no caso, essa expressão aqui, que o x ele representa apenas que pode ser 0 ou 1, que é o que foi interpretado aqui na tabela da verdade. E aqui na alternativa B, a porta ela tem que estar aberta e a ignição ligada. Porém, os faróis eles também podem estar ligados e também eles podem estar desligados, que é o que eu representei aqui usando o X. Então, aqui na tabela verdade, a gente vai ter que, quando a gente tiver 0, 0, 1, no caso, significa que quando tiver apenas os faróis acesos, que é a variável C, a gente vai, o alarme vai ligar, né? E também, quando tiver os faróis acesos e a porta aberta, o alarme também liga. Na questão B, a gente tem que a porta ela vai estar aberta e a ignição ela vai estar ligada. E no caso aqui os faróis estão desligados, então a gente vai ter que o alarme vai ligar. Mas também quando os faróis estiverem ligados, o alarme também liga. E no caso a gente vai ter essa expressão aqui resultante. Então no circuito, basicamente aqui quando a gente tiver tudo zero, a gente vai ter zero na saída. Quando a gente tiver apenas os faróis ligados, né? Quando tiver apenas 001, o alarme vai ligar, vai tocar. Quando tiver 010, que no caso significa que apenas a ignição está ligada, o alarme não toca. Quando tiver 011, que a ignição está ligada e os faróis estão ligados também, a gente tem 0 na saída. Quando tiver apenas a porta aberta, o alarme também não toca, então a gente tem 0 na saída. Quando tiver a porta aberta e, no caso, os faróis ligados, o alarme vai tocar. Então a gente vai ter 1 na saída. Quando tiver a porta aberta e a ignição ligada, a gente vai ter 1 na saída, porque o alarme vai tocar. Quando tiver a porta aberta, a ignição ligada e os faróis ligados, a gente também vai ter 1 na saída, porque o alarme vai tocar. E na parte de simulação, é basicamente isso.